Fala galera, tamo de volta então aqui dentro da melhor especialidade da medicina inteira. A gente tá falando da nefro. Eu sou o Felipe, sou teu professor de nefrologia aqui do Extensivo e hoje a gente vai retomar o tema que a gente começou no episódio 1, que foi a gasometria arterial para iniciantes. Mas agora que nenhum de vocês mais é iniciante, a gente vai pegar a gasometria arterial modo hard, que é o episódio 2. Então na aula de hoje a gente vai ver aí, ó, acidoses metabólicas. A gente também vai ver um pouco mais sobre a acidose de anion gap aumentado, um pouco mais sobre a acidose de anion gap normal, algumas causas e diagnósticos diferenciais, e a gente vai também ali dar uma destrinchada nas alcaloses metabólicas. Então, essa aula aqui é a aula que o nefrologista gosta, é só os distúrbios metabólicos, e aí um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais também. Então, vamos lá. Relembrando o episódio 1, para quem não viu, no episódio anterior você acompanhou. A gasometria é esse exame onde a gente vai ter o pH, PCO2 e bicarbonato, vão ser os nossos principais parâmetros diagnósticos, principalmente para a prova. A PCO2 vai marcar distúrbios respiratórios, lembrando que o PCO2 é o nosso ácido, então eu tenho PCO2 alta em distúrbios, em acidoses respiratórias, PCO2 baixa em alcaloses respiratórias. E o bicarbonato vai ser a nossa base, então ele vai marcar os distúrbios metabólicos. Se o bicarbonato está baixo, eu vou ter uma acidose metabólica. E se o bicarbonato está alto, eu vou ter uma alcalose metabólica, beleza? Então olha só, basicamente nosso primeiro episódio foi isso. E aí hoje a gente já entra direto nas acidoses metabólicas. E aí vamos retomar o conceito de anion gap, tá? Porque o anion gap, ele é o sódio, que é o cátion, né? Menos os ânions, que é o bicarbonato e o cloro, tá? O sódio, o cloro e o bicarbonato eu consigo dosar, mas quando eu vou ver essa diferença, sobra ali em torno de 12, ou até um pouquinho menos. Esse 12, que são os ânions que estão faltando para dar zero, porque o sangue é neutro, tá? Tá faltando um pouco de ânion ali. Esses ânions que eu não consigo dosar, esse 10, 12 que sobra, isso é o anion gap, tá? Esse anion gap é o que vai me determinar se essa alcalose, se essa acidose é porque eu tenho ácidos novos que estão compondo o anion gap maior, ou seja, eu dosei ali, veio 20, então tem algum ânion que eu não estou dosando, porque o anion gap aumentou. Ou se eu estou simplesmente ou perdendo bicarbonato na acidose metabólica, ou recebendo muito cloro, e por isso eu tenho que reduzir o bicarbonato para manter a eletroneutralidade, e isso tudo vai fazer um anion gap normal. O anion gap continua 12, mas aí o que vai mudar é essa relação cloro e bicarbonato, tá? Então, olha só, isso a gente já tinha até comentado lá no primeiro episódio, mas o que eu não tinha te falado é que o anion gap, ideal é que eu corrija ele pela albumina. Se a questão te trouxe uma albumina, principalmente se ela for baixa, menor que 3, 2,5, 2, é uma albumina que eu tenho que usar uma fórmula de correção para conseguir um anion gap corrigido, que é o anion gap mais fidedigno, tá? Então, o anion gap corrigido vai ser o que eu calculei, e aí eu vou somar essa continha aí, ó. Eu pego 4 menos a albumina do paciente, e aí eu vou multiplicar isso por 2,5, tá? E aí, essa conta eu vou somar no anion gap. Então, quanto menor a albumina, tá? Mais alto vai ser o anion gap corrigido. Só para vocês lembrarem disso, isso ajuda a gente em questão. E tem instituição que gosta de te cobrar o anion gap corrigido pela albumina. Eu vou te mostrar a questão dessa instituição aqui nessa aula. Não sai daí. E olha só, quando eu vou ver o anion gap aumentado, eu tenho que lembrar da presença de ânions não mensuráveis, tá? Mas esses ânions não mensuráveis, eles têm um padrão que a gente já conhece. Quais são esses ânions normalmente? Então, ó, eu tenho que lembrar que pode ser um lactato numa acidose láctica. Aí você vai me falar, Felipe, mas o lactato eu consigo dosar? Eu não se preocupa com isso. Eu sei que você consegue dosar, mas ele não entra na fórmula do anion gap. E é por isso que ele vai ser uma acidose de anion gap aumentado. Mas aí o dose do lactato ele tem que estar alto, né? E isso pode ser tanto uma hiperlactatemia por hipoperfusão, né? Ou pode ser uma hiperlactatemia por outros motivos. E o que a gente costuma ver é a disfunção hepática, ou seja, eu não consigo ter uma conversão desse lactato em bicarbonato no fígado. E aí eu acabo fazendo uma acidose metabólica por hiperlactatemia, tá? Na hipoperfusão é que eu tenho
uma hipoperfusão tecidual, que isso desvia o metabolismo para a via anaeróbia. E aí eu tenho como produto dessa respiração anaeróbia uma produção de lactato, um acúmulo de lactato, tá? E eu vejo muito isso em paciente crítico, principalmente nos que têm choque grave, choque séptico, tá? Então, acidose láctica é uma acidose com anion gap aumentado. A disfunção renal, eu tenho um déficit na excreção de ácidos orgânicos, tá? Mas o que eu tenho que te lembrar também é que uma disfunção renal discreta, inicial, pode fazer uma acidose de anion gap normal. E aí, à medida que vai progredindo, eu tenho mais acidose de anion gap aumentado. Via de regra, os nossos pacientes renais crônicos, eles todos vão ter acidose de anion gap aumentado, tá? Por causa desse déficit na excreção dos ácidos pelo rim, tá? Então eu não consigo acidificar a urina. Quanto mais a função renal vai diminuindo, vai dificultando a acidificação urinária e aí eu tenho retenção desses ácidos, tá? E a cetoacidose, tá? É o acúmulo de cetoácidos aí, que isso pode tanto acontecer por uma falta de insulina, como por exemplo num diabetes, principalmente insulinopênico, tipo 1 descompensado, ou também por uma falta da própria glicose. Então eu posso ter isso uma cetoacidose alcoólica, tá? E eu não posso esquecer que eu posso ter um álcool exógeno, tá? Um ácido exógeno. Eu já falei álcool exógeno porque é justamente o etilenoglicol, o metanol podem fazer acidose de anion gap aumentado, já que eles não entram na fórmula do anion gap. E aí, por isso, eles entram na fórmula do gap osmolar. Vocês sabem o que é gap osmolar? Porque a gente já comenta sobre eles em outra aula. Mas eu queria te lembrar então, ó, que o gap osmolar vai ser a diferença entre a osmolaridade medida e a osmolaridade calculada. E a osmolaridade calculada, ela usa essa fórmula, lembra? O sódio, que é o regente da osmolaridade, ele que manda na osmolaridade sérica, então vai ser 2 vezes o sódio. A glicose, que vai ali, eu vou dividir por 18, e a ureia, que eu vou dividir por 6. Eu somo tudo isso e eu vou ter a osmolaridade sérica. Mas se eu pego a osmolaridade sérica e pego a osmolaridade medida, e a osmolaridade medida tá 10 miliosmol maior, ou seja, eu tenho um gap de maior que 10, provavelmente eu tenho um outro ácido, ali eu tenho um tóxico exógeno que também é um osmol, e aí eu vou pensar em intoxicação por etilenoglicol ou intoxicação por metanol, beleza? Se eu tenho um gap menor que 10 é porque as duas osmolaridades, elas estão juntas ali, então provavelmente esse ácido novo não é um osmol tão importante. Se eu estou suspeitando dessas intoxicações, o ideal é que eu tenha uma osmolaridade medida para fazer um gap osmolar. Isso vai me ajudar no diagnóstico do distúrbio, beleza? E o que eu também preciso saber é se eu tenho algum distúrbio associado, porque a esse ponto eu já vi eu já identifiquei a acidose, eu já identifiquei se ela é metabólica ou respiratória, ela sendo metabólica eu já identifiquei se o anion gap é aumentado ou diminuído, mas eu ter uma acidose de anion gap aumentado não significa que eu não tenha outra acidose metabólica ou até mesmo uma alcalose metabólica junto. Porque uma vez, por exemplo, que o mecanismo da alcalose metabólica é eu ter, por exemplo, uma perda de cloro, que isso aumenta o bicarbonato para ter uma eletroneutralidade, e aí eu tenho uma alcalose metabólica, eu posso ter uma acidose metabólica que é causada por um ânion aleatório, por exemplo, lactato. E aí as duas coisas não se anulam, eu posso ter elas sobrepostas. E aí eu tenho um distúrbio misto, uma acidose com uma alcalose metabólica. Parece muito louco de entender, mas é muito fácil da gente ver. Porque olha só, quando eu tenho um anion gap que subiu muito mais do que o bicarbonato caiu, então vamos ver, o anion gap normal é 12, então o anion gap subiu muito, vamos pensar um anion gap de 24. Só que o bicarbonato normal é até 22 e o bicarbonato não caiu tanto, ele tá o quê? 20. Então é uma acidose metabólica de anion gap aumentado, anion gap bem aumentado, mas uma acidose não tão grave. Então isso vai me levar a pensar que pode ser uma alcalose metabólica junto com essa acidose metabólica de anion gap aumentado. E por outro lado, eu posso ter também esse mecanismo aí do balanço do sódio, do cloro e do bicarbonato, ou seja, eu posso ter uma acidose metabólica de anion gap normal junto com um novo ácido, ou seja, com uma acidose metabólica de anion gap aumentado. E aí, geralmente, nesses casos, eu vou ter uma queda do bicarbonato que é maior do que o esperado para aquele anion gap. E isso vai ser, por exemplo, um anion gap normal é 12, eu teria um anion gap ali de 15 com bicarbonato que caiu lá para 10, 8, então caiu muito o bicarbonato, só que não é explicado por um anion gap assim. E isso aí vai ser geralmente uma acidose metabólica de anion gap aumentado com uma de anion gap normal.
Isso é a teoria, mas a gente faz esse cálculo através da relação delta-delta, que é o delta anion gap sobre o delta bicarbonato. Ele é a diferença é o aumento do anion gap sobre a queda do bicarbonato, e eu vou ver se eles são meio que proporcionais. Então, como que eu calculo? Em cima vai ser o delta anion gap, então vai ser anion gap menos 12, que é o anion gap normal. Embaixo vai ser o delta bic, então vai ser uma média ali do bicarbonato normal, que pode ser 24, 25, menos o bic do paciente. Vou fazer essa divisão. Se esse número ali for entre 1 e 2, eu vou dizer que é o normal, o anion gap é ali em torno de 1. 1 até 2 tá de bom tamanho, que é um anion gap, que é uma acidose de anion gap aumentado pura, ou seja, eu não tenho outro, caiu o bicarbonato proporcional ao aumento do anion gap. Só que às vezes eu posso ter um anion gap que ele está muito aumentado para um bicarbonato que não está tão baixo assim. Então, nesses casos, a relação vai ser muito alta, tá? Então, quando a relação é muito alta, que eu tenho um anion gap que subiu muito, o bicarbonato não caiu tanto, é porque deve ter alguma coisa segurando esse bicarbonato. E isso vai se manifestar com delta-delta maior que 2. E aí eu vou dizer que ele tem uma alcalose metabólica associada. Por outro lado, eu posso também ter um anion gap que não caiu tanto, mais um bicarbonato que caiu bastante. Então, o delta bicarbonato vai ser bem mais alto. E lembra que a gente falou que isso, geralmente, quando eu tenho esse denominador mais alto e o numerador menorzinho, ou seja, vai ser menor que 1. E aí isso vai ser geralmente uma anion gap normal associada a uma anion gap aumentado. Olha só. Então o delta-delta ele me ajuda a colocar em números e a chegar no diagnóstico mais objetivo da associação de distúrbios. Então, sabendo a relação delta-delta, eu já sei que tem algumas instituições que gostam de cobrar até esse ponto aí da interpretação da gasometria. E olha só. Às vezes a questão é mais tranquila. Por exemplo, essa questão aqui do ABC. Ela te cobrou o conceito que a gente acabou de ver ali, ó, de gap osmolar. Ela traz um homem de 57 anos, que é morador de rua, encaminhado ao UTI com rebaixamento de nível de consciência, acidemia e amaurose. Apresenta os seguintes exames. pH de... questão de neuro, questão de UTI? Não, é questão de gasometria, olha aí. pH de 7,1, um BIC de 12, um PCO2 de 16, um Base de menos 13, um cloro de menos 5, uma glicemia de 70, um sódio de 145, um lactato de 5, um anion gap 28, corrigido para albumina 32, graças a Deus ele já corrigiu até para albumina. E aí, ele traz já o teu delta-delta, o delta anion gap com delta bic de 1 e um gap osmolar de 28. Caramba, que questão boazinha do ABC. Te trouxe todas as informações calculadas já, então é só interpretar, galera. Olha só. Então vamos lá. pH de 7,1 é uma acidose. Essa acidose tem um BIC de 12, então é uma acidose metabólica. Se eu for fazer a compensação respiratória, 12 vezes 1,5, então 12 mais 6 dá 18, e aí mais 8, eu vou ter 26. Então ali a PCO2 esperada desse paciente vai ser entre 24 e 28, que é 2 para cima, 2 para baixo, margem de erro, lembra? Então, a PCO2 dele está 16, então ele tem um PCO2 mais baixo. Então, ele tem uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória, e aí ele também traz para a gente um anion gap. Ele traz o anion gap e o anion gap corrigido pela albumina. O que eu prefiro? O corrigido pela albumina, que é 32. Então, anion gap bem alto, né? Lembra que o normal até 12, eu tenho um anion gap de 32, e ali quando eu tenho... E aí, será que esse anion gap bem alto justifica essa acidose com BIC de 12? Olha, parece até que sim. Vamos ver o delta-delta. O delta anion gap para o delta BIC, ele já te deu que é 1. Então, o delta-delta de 1, lembra que é ali bem na trave, mas parece que é uma acidose metabólica de anion gap aumentado pura, tá? Mas como o BIC está bem baixo, parece quase que é uma de anion gap normal associada. Mas aqui, vamos considerar que é só o anion gap aumentado, porque isso não vai mudar a resposta também. E o gap osmolar de 28. A gente falou até 10, ele te trouxe uma referência de até 15, então isso também está valendo, tá? O importante é que um gap osmolar alto. Então vamos procurar uma causa de acidose metabólica de anion gap aumentado com gap osmolar alto. Caramba, ficou muito fácil, bora de cima para baixo. De baixo para cima aqui, letra D.
Alcalose metabólica por ingesta de soda cáustica. Então ele tem uma acidose metabólica, tá? Essa aqui tá errada. Letra C, acidose hiperclorêmica por acidose tubular renal. Esse cara tem uma acidose com anion gap muito aumentado, não é hiperclorêmica. Próxima, cetoacidose diabética. Então, cetoacidose diabética traria pra gente uma uma acidose de anion gap aumentado, mas não explicaria o gap osmolar alto, porque na cetoacidose eu tenho glicemia alta. E a glicemia alta, ela também entra na osmolaridade calculada. Então não teria um aumento do gap osmolar, porque a osmolaridade calculada e medida estariam mais ou menos a mesma coisa. Na letra A, ele me traz a intoxicação por etileno glicol, que é o que eu queria ouvir. Eu tenho um osmol e um ácido exógeno, que é o etileno glicol, fazendo esse quadro aí de rebaixamento, de amaurose, de acidemia, tá? Então, esse paciente morador de rua provavelmente está intoxicado por álcool, por etileno glicol, beleza? E aí agora, isso é o que foi cobrado no ABC, questãozinha muito legal de fazer, mas aí a gente tem uma questão da USP, que é uma questão clássica dessa instituição. Quase todos os anos, principalmente nas provas de R+, é cobrado gasometria e cobra até o final. Então bora dar uma olhada? Olha só, mulher de 52 anos é admitida no hospital com abscesso hepático volumoso em choque séptico. Eu gosto de fazer essa questão contigo pensando, se ela está em choque séptico, ela pode ter aí uma insuficiência hepática, ela pode ter um choque com hiperlactatemia e pode ter uma acidose lática. No quarto dia de internação está extubada com uma sonda nasogástrica aberta, então ela está perdendo muito cloro, com débito maior que 1.000 ml de dia, então ela deve estar fazendo, pode estar fazendo também uma alcalose metabólica, tá? Em uso de nora, infusão renal empeora, então aí também eu tenho mais uma causa para acidose metabólica. Exames laboratoriais, uma creatinina de 2,8, então ela tem disfunção renal, ureia de 180, pH de 7,3, BIC, aliás, o PCO2 de 39, um BIC de 18, um BZXAS de -6, um sódio de 144, um potássio de 5, um cloro de 89, lactato de 14, albumina de 2. E assinale a alternativa que contenha todos os distúrbios ácido-básicos apresentados. Essa questão é a questão que você lê na prova, você tira 3 minutinhos para brilhar. Então, vamos fazer junto essa questão. Olha só. A gente tem, reorganizando tudo aqui, vamos começar os cálculos. É um paciente que tem um pH baixo de 7,3 e o bicarbonato também está baixo, de 18. Então, é uma acidose metabólica. Vamos fazer a compensação respiratória, vamos ver qual a PCO2 esperada? Então, eu fiz aqui para vocês BIC vezes 1,5 mais 8, então vai dar 27 mais 8, que vai dar 35. Mais ou menos 2, então vai dar uma PCO2 esperada entre 33 e 37. Qual é a PCO2 desse paciente? É 39, então ele já tem distúrbio respiratório junto. Quando o CO2 está muito alto, isso é uma acidose respiratória. Então, até o momento, eu já tenho uma acidose metabólica com acidose respiratória. Mas vamos dar nome para essa acidose respiratória. Vamos calcular ele, o anion gap. Então, aqui eu vou calcular o anion gap. É o sódio, que é 144, menos o cloro, que é 89, menos o bicarbonato, que é de 18. Então, olha só, eu já tenho aí um anion gap de 37, né? Então, é um anion gap bem aumentado. E aí, sobra para a gente saber qual é o anion gap corrigido, porque ele me deu uma albumina de 2. Então, quando eu faço o anion gap corrigido, dá 37 mais... Aí lembra a formulazinha. 4 menos a albumina do paciente, que é 2, vezes 2,5 dá 5, mais 37 dá 42. Então, o anion gap desse paciente é ainda mais alto, é 42. E aí, quando eu vou fazer o delta-delta, fica bizarro, porque o delta anion gap é muito alto, é 42 menos 12, que dá 30, enquanto o delta bicarbonato é 24 menos 18, que dá 6. Então, o delta-delta é 5, então ele é muito maior que 2. Então, nesse caso, eu tenho uma acidose metabólica de anion gap aumentado, eu tenho uma alcalose metabólica, porque o bicarbonato não caiu quase nada com esse anion gap todo, mas eu também já vi lá na primeira linha que eu tenho uma acidose respiratória também. Então, esse paciente, eu teria que marcar a opção que fala acidose metabólica de anion gap aumentado, alcalose metabólica e acidose respiratória. Vamos procurar. Letra A, acidose lática e acidose respiratória. Não explica tudo. Letra B, acidose por ânions não mensuráveis, que é a mesma coisa que anion gap aumentado, e alcalose metabólica.
faltou a respiratória. Letra C, acidose lática e alcalose metabólica. Não explica tudo. E letra D, acidose por ânions não mensuráveis, que seria a acidose de ânion gap aumentado pura. Cadê a resposta, Felipe? A letra E, prova da USP, não tem letra E até hoje. Então, essa daqui foi anulada com muita propriedade. Questão muito legal de fazer, que infelizmente foi anulada por falta de uma resposta ali. Provavelmente eles queriam que a gente marcasse a letra B, mas aí faltou o dado do distúrbio respiratório também. E aluno Medikov que sabe fazer a compensação respiratória, sabe que é o passo, assim que eu diagnostico se é respiratório ou metabólico, eu faço a compensação. Então, sabia que essa questão não ia ter resposta, beleza? Fechamos esse tema de delta-delta. Vamos falar agora um pouco de ânion gap normal, porque olha só, quando eu tenho uma acidose de ânion gap aumentado, o meu raciocínio vai pensar qual é esse ânion que está sobrando. Mas quando eu tenho de ânion gap normal, eu preciso ir atrás da clínica do paciente, porque aí eu posso ter uma perda gastrointestinal, por exemplo, diarreia que faz acidose, eu posso ter uma acidose dilucional de um paciente que está recebendo muito soro fisiológico, muito cloro. Então, eu botei ali fisiológico, entre aspas, porque o cloro desse soro é 154 mEq por litro. O cloro normal ali do sangue é em torno de 90, 98, 100 a 110. Então, assim, é muito cloro que o paciente recebe quando ele recebe soro fisiológico. Então, o ideal seria eu dar uma solução com menos cloro. E ali no meio eu tenho uma acidose tubular renal. E eu marquei a acidose tubular renal, porque qual é a história da acidose tubular renal? É quando eu tenho uma acidose metabólica, o ânion gap é normal, mas eu não achei de onde que aquele ânion gap ali está saindo. Por que que ela tem uma acidose? Por que tem uma acidose de ânion gap normal? E aí eu vou lançar mão de alguns passos diagnósticos. Então, vamos ver a questão do Albert Einstein. Um jovem de 18 anos é admitido no serviço de emergência com uma história de náusea, de ataque pineico, frequência de 110, uma PA de 14,9, uma saturação de 98%. A ausculta pulmonar e cardíaca não tem alteração significativa. E no laboratório ele tem 7,2, é uma acidose, um BIC de 8, uma acidose metabólica, uma PCO2 de 20. Vamos calcular aqui de cabeça? A PCO2 esperada, vamos compensar. 8 vezes 1,5 vai dar 12, mais 8 vai dar 20. Então tá certinho, a compensação tá correta. Cloreto 104 e sódio 120. Dentre as prováveis causas etiológicas, a mais provável. Ele me deu tudo que eu precisava para calcular o ânion gap. Então, é uma acidose metabólica e vamos ver, porque calculando o ânion gap eu devo tirar a resposta. Então, vamos lá. 120, que é o sódio, agora eu vou tirar os negativos. Menos 104 vai dar 16. E o bicarbonato é 8, então 16 menos 8 vai dar 8. Então, o ânion gap menor que 12 é um ânion gap normal. Então, olha só, eu preciso marcar, dentre as alternativas, uma causa de acidose de ânion gap normal. Vamos de baixo para cima de novo. Acidose láctica, eu tenho um ânion que eu não estou medindo, que é o lactato. Então, é uma acidose de ânion gap aumentado. A descompensação do diabetes, eu tenho um ânion, que são cetoácidos, né? Então, eu também tenho um ânion gap aumentado. Então, corta a letra D, corta a letra C. A intoxicação por salicilato também é um ácido novo, que eu não estou medindo na fórmula do ânion gap. Também vou cortar. Mas a letra A é uma acidose tubular renal, que é uma causa de ânion gap normal, como esse paciente de 18 anos, cobrado pelo Hospital Albert Einstein, trouxe na questão. Então, olha só. Resposta, letra A, ficou fácil, né? Então, o ânion gap aí vai ser um ânion gap de 8, que é o ânion gap normal, que só pode ser uma acidose tubular renal. Então, a gente segue na investigação das acidoses de ânion gap normal, porque quando o ânion gap está normal, eu não estou satisfeito, eu vou continuar fazendo ânion gap, mas dessa vez o urinário. E eu sei se tem um bloqueio com ânion gap urinário, porque eu sempre tive também, até o momento que tudo fez sentido. Porque o que a gente está procurando com ânion gap urinário é saber se o rim está conseguindo mandar embora o ácido. Porque se ele não está conseguindo mandar embora o ácido, é porque a culpa da acidose de ânion gap normal é do rim. Então isso é uma acidose tubular renal. Por outro lado, se o rim está conseguindo mandar embora o ácido, mas mesmo assim eu estou tendo uma acidose de ânion gap normal, é porque o problema está em outro lugar. Pode ser que esteja o problema, por exemplo, numa diarreia ou num excesso de soro fisiológico que eu estou dando, tá bom? Então, o ânion gap urinário, ele vai avaliar essa capacidade do rim excretar ácido, e o ácido, na verdade, é o amônio, tá? Que é um NH+, tá? Então, aqui a gente vai ter o ânion gap urinário.
o sódio urinário mais o potássio urinário, que são as cargas positivas, menos o cloro urinário, que é a carga negativa. Mas olha só, se eu estou somando as cargas positivas e tem uma carga que eu não consigo dosar, que é o amônio, na hora que eu tiro as negativas, vai sobrar carga negativa, porque tem uma parte das cargas negativas que estão ali para neutralizar amônio. Então, quanto mais cloro na urina, mais ácido vai ter na urina, certo? Você me acompanhou aqui? Porque esse cloro, ele está ali para fazer a eletroneutralidade de uma carga negativa que eu não dosei. Então, quando eu faço o cloro, quando eu faço anion gap urinário, o resultado é negativo, é porque o rim está conseguindo mandar os ácidos, o H+ para fora. Então, se tem muito H+, tem que ter muito Cl- também. Então, como eu doso o Cl-, eu vou ver o anion gap mais negativo, tá? Isso é o normal. O anion gap urinário, ele é negativo, ou seja, ele é um cation gap, mas a gente chama de anion gap urinário. Já no caso do anion gap urinário ser positivo, ou seja, o sódio mais o sódio mais o potássio, na hora que eu tiro o cloro, não sobra cloro para neutralizar essas outras cargas positivas que eu não dosei. Ou seja, não tem as cargas positivas que estão faltando, que é o NH+, é o amônio, o ácido, não tem mais ácido na urina. Ou seja, o rim não está conseguindo acidificar. Então esse anion gap urinário é positivo, ou seja, o sódio e o potássio venceram o cloro, porque não tem H+, para subir o cloro um pouquinho mais, para manter a eletroneutralidade. Então pouco cloro na urina vai ser pouco ácido, acidose tubular renal. Eu vou te passar a forma fácil na minha cabeça. O anion gap urinário, eu pergunto para ele, anion gap urinário, a culpa é do rim? Se a resposta for negativo, a culpa não é do rim. Se a resposta for positivo, a culpa é do rim, tá? Então essa é a pergunta que eu faço para o anion gap urinário. E se eu, a depender da resposta, um valor negativo, a resposta dele, a culpa é do rim, negativo. Culpa não é do rim. Anion gap urinário positivo, a culpa é do rim, positivo. Acidose tubular renal. Para a gente falar das acidoses tubulares renais, a gente tem que começar uma por uma. E a gente começa da acidose tubular renal do tipo 2, que é a acidose mais diferentona. E ela é do tipo 2 porque ela é perda de bicarbonato. Então lembra, quem ganha 2 campeonatos é bicampeão. Quem perde bicarbonato é a acidose do tipo 2. Então, a perda de bicarbonato é uma acidose do tipo 2 e isso acontece por uma disfunção no túbulo contorcido proximal, porque ele é o responsável por reabsorver bicarbonato ali. Então, se o túbulo contorcido proximal não consegue reabsorver tanto bicarbonato, eu começo a perder bicarbonato na urina, a bicarbonatura vai fazer uma acidose tubular renal do tipo 2. Só que olha só, essa acidose tubular renal, ela geralmente vem com uma disfunção de outras células, outros transportadores do túbulo renal, do túbulo proximal, e aí eu posso ter perda urinária de fosfato, de aminoácido, de glicose, de potássio, e tudo isso é relativo à disfunção de túbulo proximal, que a gente costuma chamar de síndrome de Fanconi. E como no túbulo proximal eu também reabsorvo potássio, essa é uma acidose tubular renal que vai vir com hipocalemia. Então, a acidose tubular renal do tipo 2 vai vir com hipocalemia. Só que olha, aqui também eu tenho uma outra particularidade. Como esse paciente da acidose tubular renal do tipo 2, ele perde bicarbonato no comecinho do néfron, eu tenho uma regulação importante lá no túbulo coletor. E essa regulação vai conseguir ainda acidificar a urina, tá? Eu posso ter acidose metabólica, mas com a urina ácida e com um anion gap urinário negativo. Então, o anion gap urinário não me ajuda a achar acidose tubular renal do tipo 2. E ela costuma ser uma acidose mais levezinha, tá? Agora, já na acidose tubular renal do tipo 1, eu tenho um mecanismo um pouco diferente, porque ele acontece lá no túbulo coletor, lá no final do néfron. E aí, lá nesse túbulo, eu tenho esse transporte, que eu posso ter tanto uma troca de um sódio por um potássio, quanto uma troca de um sódio por um H+. Agora, quando eu tenho uma acidose tubular renal do tipo 1, eu estou bloqueado apenas na troca de sódio por hidrogênio. Então, eu estou retendo ácido e aí para reabsorver o sódio, eu vou trocar o potássio.
Então, dos dois transportes que eu posso ter, só um está comprometido. Por isso que ela é do tipo 1, não é por isso, mas é assim que a gente vai lembrar, tá? Então, eu tenho um transporte comprometido e o outro transporte, que é o do potássio, está mantido. Então, eu perco potássio e retenho o H+. Então, na acidose tubular renal do tipo 1, eu vou ter uma acidose com hipocalemia. Mas eu quero te lembrar que além da acidose e da hipocalemia, é uma acidose mais grave, que eu tenho um anion gap urinário positivo e eu também tenho um pH urinário também, que ele é mais alto, porque eu não consigo acidificar a urina, tá? Essa acidose, ela pode cursar com nefrocalcinose, pior disfunção renal e até litíase renal. E eu posso encontrar, as provas gostam muito de cobrar da síndrome de Sjögren, tá? E é relacionada a essas doenças autoimunes ou pode ser até por alguma alteração genética, beleza? E nesse mesmo transportador ali no túbulo coletor, eu também tenho a possibilidade de ter o transporte que é mediado pela ação da aldosterona, que aí eu tenho aí o transporte de tudo, né? Então, um K+, trocando por um Na+, então sódio por potássio ou sódio por hidrogênio. Só que na acidose tubular renal do tipo 4, nenhum desses quatro vai sair do lugar, tá? Então, o potássio, os dois sódios, o potássio e o hidrogênio, os quatro vão ficar parados, porque eu não tenho aldosterona para estimular esse processo, para permitir esse processo. Então, se os quatro estão parados, a gente vai ter uma acidose renal do tipo 4. E a do tipo 4 eu não consigo mandar embora nem o potássio e nem consigo mandar embora o hidrogênio. Então, nesses casos, eu tenho acidose por retenção de hidrogênio e hipercalemia por retenção de potássio. Então, olha só, eu não tenho outra acidose tubular renal com hipercalemia, tá? Então, nesses casos de potássio alto, geralmente uma acidose tubular renal do tipo 4. Ela também faz uma acidose com anion gap urinário positivo, então isso já me ajuda bastante no diagnóstico, com hipercalemia. Então, anion gap urinário positivo, potássio alto, deve ser uma tipo 4, que a principal causa é o hipoaldosteronismo, tá? Uma perda da ação da aldosterona. Isso pode acontecer no paciente diabético de longa data, que a gente chama de hipoaldosteronismo hiporreninêmico, tá? Então, essas são as nossas acidoses tubulares renais. Tipo 2, por perda de bicarbonato. Tipo 1, porque ali naqueles transportes, só um que é o transporte do hidrogênio, do ácido, que está impedido. E a do tipo 4, porque quando eu vou fazer essa troca do potássio, hidrogênio, sódio, sódio, os quatro vão ficar parados, nada vai acontecer porque não tem aldosterona, beleza? Então, lembra disso nas suas acidoses tubulares renais. E agora a gente já pode passar para alcalose metabólica, que eu quero te lembrar um pouquinho que quando eu tenho alcalose metabólica, eu posso ter uma alcalose por perda de cloro, ou seja, eu perco o cloro e eu preciso aumentar o bicarbonato dessa coluna da eletroneutralidade para conseguir manter aí a eletroneutralidade do sangue. Então, alcalose hipoclorêmica é quando eu tenho essa perda de cloro, mas eu também posso ter alcalose por uma retenção de bicarbonato, tá? E aí, nesses casos, o rim vai tentar jogar fora. Se eu tenho só a retenção de bicarbonato, o rim vai tentar ali compensar para a gente manter ali a eletroneutralidade, também tentar compensar o pH. E aí, como que eu faço para saber se a culpa é do rim ou não? Eu vou dosar o cloro na urina. Porque olha só, se o cloro está muito baixo na urina, é porque o rim está tentando reter cloro para eu conseguir dar uma corrigida nessa alcalose. Então o rim está funcionando bem. E isso é uma alcalose hipoclorêmica, provavelmente. Ou eu tive uma perda gastrointestinal alta, ou uma desidratação com alcalose. E aí eu tenho que lembrar que eu posso ter tanto a perda intestinal alta, então vômito, perda de ácido clorídrico, eu perco o ácido e perco o cloro, e isso faz alcalose metabólica. Mas eu posso ter uma diarreia secretora com perda de bicarbonato, que é uma diarreia com perda de bicarbonato e cloro, que é uma diarreia causada por um adenoma viloso lá no colo. Então isso também pode cair na tua prova, tá? Anota e grifa aí que a diarreia secretora por adenoma viloso pode fazer uma alcalose metabólica. Por outro lado, se o cloro está alto na urina, é porque essa essa retenção de bicarbonato está sendo pelo rim, porque aí, em vez de ele estar jogando fora, em vez de ele estar fazendo
a manutenção de um cloro normal no sangue, ele está jogando fora o cloro e aí a gente está tendo que reter bicarbonato para manter a eletroneutralidade. E isso pode acontecer tanto por ação da aldosterona, tá? Então no hiperaldosteronismo, também no pseudo-hipoaldosteronismo, que a gente já conversou, e também naquelas síndromes tubulares, naquelas doenças tubulares, como o Bartter e o Gitelman. Lembra que o Bartter é aquela síndrome do bartender que faz muito xixi, porque a gente bebe muito no bar, igual quem usa o quê? Furosemida. E o Gitelman, igual quem usa muita hidroclorotiazida. E tanto o uso de furosemida quanto de hidroclorotiazida, quanto as síndromes de Bartter e Gitelman podem fazer uma alcalose metabólica. E nesses casos, mesmo não sendo uma doença primária tubular, quando eu uso diurético também eu vou ter uma eliminação de cloro aumentada na urina, tá? A culpa é do rim, mas eu que fiz o rim fazer tudo errado, eu dei diurético para esse paciente, beleza? Então, pra gente terminar, claro, vamos fazer uma questãozinha de alcalose, olha só. Questão de Ribeirão Preto, mulher de 18 anos, queixa de fraqueza e cãibra. Nega uso de droga ilícita ou álcool e o exame está em bom estado geral, hidratado e consciente. A PA é normal, os exames laboratoriais, é o que a gente quer na questão. Sódio de 137 com potássio baixo, de 2,7. Um magnésio de 2, um pH de 7,45, então um pH que está tendendo à alcalose, com bicarbonato lá em cima de 34 e um cloro urinário alto ou baixo? Ele não falou, ele só falou que é baixo, ele não deu o valor, mas a gente sabe aí que usa essa referência o corte de 15. Então, alcalose com cloro urinário baixo, ou seja, o rim não está jogando fora o cloro, ela está perdendo o cloro de outro lugar. Então, Bartter tinha que ser culpa do rim, Lidl tinha que ser culpa do rim, tá? O omeprazol a gente não vai conseguir fazer uma associação dele com essa alcalose, então provavelmente essa paciente está induzindo vômito, tá? Isso pode ser um transtorno alimentar. Aí essa perda de vômitos, o rim tenta reter o cloro, mas eu estou perdendo o cloro pelo vômito. Então isso vai ser uma indução de vômitos fazendo alcalose metabólica, com cloro urinário baixo. E essa é a resposta da nossa questão tranquilinha. Se fosse o cloro urinário alto, eu não teria como diferenciar assim tão fácil de Lidl com Bartter, então a gente não vai entrar muito nesse tópico, porque a questão já está aí respondida com indução de vômitos. Beleza? Então, galera, fica aqui o meu muito obrigado. Presta atenção aí nas suas anotações, lembra das considerações que a gente fez e eu te desejo bons estudos. E agora que você é um expert em gasometria, tudo fica mais fácil aí. Não esquece de relembrar as questões, de calcular na prova, de seguir os passos direitinho e a gente se vê na próxima.